As eleições acabaram e agora vem uma série de análises e principalmente pesquisas. E infelizmente estou vendo muita coisa errada, principalmente por narrativas. Então, apesar de ter feito 2 textos do primeiro turno que se confirmaram no segundo, eu acho que é importante fazer uma análise aqui completa, uma análise provavelmente que você não viu, que envolve desde o número de prefeituras, a quantidade de pessoas dessas prefeituras, quem venceu nas capitais, o contexto e assim por diante. Então, entenda, esse vídeo não é uma profecia, não é para fazer previsões, mas é para entender quais são as evidências atuais, o que os dados atuais apontam que pode acontecer. E é claro, ainda muita água pode rolar, mas é bem provável que alguma dessas coisas aí se firmem no futuro. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço, é só tirar, ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Na descrição, além dos 2 textos que eu me referi no início, que eu fiz uma análise sobre o primeiro turno das eleições municipais, eu também vou deixar um link de uma pesquisa, só entre nós, não tem intenção política, comercial nem nada, sobre qual é a preferência do público frente a partidos, a candidatos a presidente e assim por diante. Vai lá, bem rápido, uns 5, 6 perguntas, bem rapidinho para fazer, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a análise. Bom, vamos começar vendo qual partido elegeu mais prefeitos, né? Quantos prefeitos cada partido elegeu. E aqui é a primeira lição que a gente precisa começar a discutir. Eu não tenho nada contra vereadores, tá? Mas a grande verdade é que vereadores são quase irrelevantes do ponto de vista político, de análise de eleições, por exemplo, que vai acontecer em 2022, ou para saber do futuro do partido. Eu vi um ou outro, suposto especialista tentando fazer todo um malabarismo usando dados sobre qual partido elegeu mais vereador ou não, sendo que isso é quase irrelevante, como falei. Por quê? Principalmente agora, para um partido receber dinheiro do fundo partidário, do fundão eleitoral, como alguns chamam, e continuar existindo, porque agora os partidos podem ser extintos facilmente se eles não tiverem o mínimo de deputados no Congresso ou nas Assembleias Estaduais, esse partido precisa se preocupar com prefeitos, porque é o prefeito que tem poder de usar a máquina pública para ajudar a eleger um deputado. E, é claro, ele tem visibilidade para isso. Porque, por exemplo, você pode ser um vereador muito famoso, muito popular, tá? Tudo bem. Só que você vai conversar com um nicho da população, vai conversar só com uma parte. Enquanto o prefeito, por mais fora da política que a pessoa seja, ela vai conhecer o prefeito e eventualmente pode saber de quem o prefeito está apoiando. Então, prefeitos são importantíssimos hoje para não só o sucesso do partido, mas também para a sua existência, tá? E quando a gente fala de presidente ou governador, também, é claro, é muito importante para ganhar votos. É claro que eu sei que muita gente ficou com 2018 na cabeça e ficou aquela visão de que isso não tem importância, ou que isso é superestimado e tal. Claro, não é uma coisa direta, não é sempre que a população vai votar junto com o seu prefeito, tá? Eu vou citar alguns motivos para isso. Mas isso não é uma influência que pode ser ignorada, é muito forte, tá? E esse ano voltou a mostrar o poder da máquina pública. Na verdade, 2018 foi um ponto fora da curva e não uma tendência, como muita gente dizia. Mas eu vou falar isso daqui mais para frente, tá? Aqui está o verdadeiro resultado. Como vocês podem ver, o partido que continuou com mais prefeituras é o MDB, depois PP, PSD, por lá vem PSDB, DEM, PL. Todos esses partidos aqui você pode chamar sem problema nenhum de centrão. E aqui é uma discussão que eu quero ter com você, né? Eu estou vendo, infelizmente, a mídia fazendo uma confusão de chamar centrão de centro ou de moderado. E são coisas completamente diferentes, tá? Centrão, até um tempo atrás, pelo menos, era o nome que se dava a partidos ou políticos que não tinham uma ideologia clara, eles não tinham ideias, propostas, projetos assim por toda a vida. Eram apenas pessoas que lutavam pelo poder e nada mais. A ponto que hoje eles podiam estar apoiando alguém de esquerda, amanhã eles podiam apoiar alguém de direita, etc. Tá? Eles apenas vão para o lado que está vencendo. Por isso que centro, né? Porque consegue ou virar para o lado direito ou para a esquerda.
Tá? Tanto, por exemplo, que o Vila brinca, né? O Antônio Vila, vou falar dele mal, tá aqui para frente, ele falava que, na verdade, o Centrão era um direitão. Qual o sentido que eu acho que ele quis dizer com isso? Porque o Centrão normalmente luta para manter os seus privilégios e de outras pessoas da elite, ok? Então, nesse sentido de direita, que é, ou seja, o que luta pelo status quo, tá bom, faz sentido chamar de direitão até, eu não discordo dele. Mas eu prefiro não chamar isso porque hoje em dia se fala de direita no sentido ideológico, conservadores, populistas, bolsonaristas, liberais e assim por diante. Então, você falar status quo como direita, hoje você vai causar muita confusão, tá? E também dentre alguns debates, por exemplo, e um partido de esquerda que está há décadas no poder, ele não é status quo? Então ele vai ser de direita? Então aí você começa a ter essas confusões. Por isso que eu não acho um bom nome, mas faz sentido, tá? E aqui você tem, depois, olha isso, PDT com 314. Então, o primeiro partido aqui de esquerda que a gente pode falar, depois PSB, que também é um aliado do PDT, aí PTB, Republicanos e PT. Olha onde o PT está. Né? E depois tem uns pequenininhos aqui que elegeram 1 ou 2 prefeitos. E a gente pode também ver o histórico. Tem uma imagem, acho que eu vou colocar aí, que mostra o crescimento dos partidos, o encolhimento. E tem que tomar um certo cuidado com a imagem assim. Por quê? Um partido pequeno pode... Qualquer coisa. Se ele ganha um prefeito a mais, já cresceu 10%, 20%. Então, esse número proporcional, ele pode ser mentiroso, porque em 2022, o que vai pesar é o hoje, e não o contexto. Entretanto, quando um partido grande, que já é grande, que já tem boas prefeituras, ele está num contexto de decadência, por exemplo, isso sim pode ter uma influência qual? De como ele já está em decadência, isso pode significar que o efeito que ele terá nas eleições de 2022 será menor do que o seu número apresenta. Entretanto, um partido que já é grande, que já tem muitas prefeituras, se estiver no momento de ascensão, é bem provável que em 2022 o efeito seja muito maior do que os números apresentam, até maior do que outros partidos que com mais prefeituras, mas que estão no momento ruim. Tá? Então, isso que o contexto pode apresentar quando se olha para partidos grandes. Agora, um partido pequeno, ou um nanico, que cresceu muito, mas continua pequeno nanico, a influência dele vai ser pequena mesmo, ou quase nula. Então, por isso eu vou apresentar aqui, aí sim, um histórico dos partidos nas últimas eleições municipais, porque aí a gente pode ver entre os partidos grandes qual está crescendo ou qual está em decadência. Aqui é o MDB. Como eu falei, MDB foi o partido então, que continua tendo mais prefeituras. Mas olha que interessante, está em franca queda. Então, em 2008, foi o ano que ele mais teve prefeituras, foi com uns 1.194, e caiu para 784. Então, o MDB está em franca decadência. Tá? Já o PP, né, antigo progressista, partido super centrão, tá em crescimento. Teve uma queda aqui, como vocês podem ver, de 2008 a 2012, mas depois cresceu e hoje está com 685, segundo lugar. Já o PSD, né, que é recente, acho que é do Kassab, também está crescendo, cresceu muito rápido. E o PSDB, como vocês podem ver aqui, está em queda. Tá? Vocês vão ver que ele não foi tão ruim quanto parece, mas o PSDB encolheu. Tá? Isso é uma coisa interessante. Lembre-se que o PSDB, né, ele aproveitou muito em 2016, foi impeachment, ele cresceu muito, só que não voltou ao tempo de 2004, que esse tempo foi seu auge, mas ele encolheu para 520. Já o DEM, que estava encolhendo bastante, né, vocês veem que uma franca queda aqui ó, de 2004 2012, teve uma explosão. Então, o DEM, aqui dá para perceber que ele está em franco crescimento. PSB reduziu muito, PTB reduziu. Aí Republicanos também cresceu bastante, dobrou. PT tinha 411 em 2004, foi para 549, 630, e aí, pá, impeachment, 154, e hoje 183. Quem está mais baixo que isso elegeu pouquíssimos prefeitos. Então, são partidos que vão ter dificuldade, talvez até para sobreviver. Então, isso é uma coisa importante. Então, por exemplo, o pessoal cresceu 300%, mas o cara tinha um prefeito e foi para 2 para 4. Isso não é politicamente relevante. Tá? Uma coisa que é importante, só para deixar bem claro aqui, todos os partidos de esquerda praticamente reduziram
concessão do pessoal, mas todos os partidos grandes de esquerda reduziram em muito o número de prefeituras. Então, esse ano foi sonoro uma redução da popularidade e capilaridade da esquerda. Tá? Isso não é uma questão de ideologia, de fato. Então, o resultado, por exemplo, que estava parecendo positivo do Boulos e da Manoela irem para o segundo turno, escondeu esse fato de muitas pessoas. A esquerda foi muito mal esse ano. Então, isso é uma coisa que a gente precisa... É o primeiro ponto que a gente pode tirar disso aqui. Só que eu estou aqui analisando apenas prefeitura geral. Mas existe uma coisa também, a qualidade, o tamanho dessa prefeitura. O tamanho da cidade que esse prefeito vai comandar. E ver com quanto partidos vão comandar da população. Tá? Aqui é o UOL fez um trabalho legal. Está aqui. Tem ainda duas cidades para o segundo turno, quando fizeram essa análise, mas não vai para mudar isso. Então, olha que interessante. O PSDB continua sendo o partido que mais pessoas estão sob um prefeito da sigla. Só que isso já ocorria antes, a gente sabe que o PSDB não estava bem. Mas ainda assim, isso mostra o quê? O PSDB esse ano, por mais que perdeu prefeituras, ele se consolidou, ou voltou a ocupar o espaço que ele perdeu, principalmente para o PSL e para o bolsonarismo, em São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados assim, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas em São Paulo, por exemplo, quase metade das pessoas estão com o prefeito PSDB. E aqui você vê o MDB, lembra o MDB? Tinha mais prefeitura? Tá? Tem menos pessoas, então, ou seja, o MDB venceu mais em cidades menores do que o PSDB. Tá? E olha o DEM aqui. O DEM está em terceiro, está quase empatado com o segundo colocado em números de pessoas sob o prefeito da sua sigla. Então, veja, o DEM ele conseguiu um número muito bom de prefeituras, quase igual ao do PSDB, e em cidades grandes, inclusive capitais. Tá? Isso, novamente, é muito importante. Isso é uma coisa, inclusive, que eu já critico no nosso sistema eleitoral, é o quê? É muito difícil uma pessoa do interior ser eleita deputado estadual ou federal. Tá? Porque uma pessoa que está, por exemplo, uma pessoa que tem uma base numa cidade grande para o seu estado, tá? Lembro, estou falando aqui de maneira proporcional, precisa receber, tipo, sei lá, 10% dos votos daquela cidade para ser eleito. Só naquela cidade, pode ser só amigo do prefeito, filho, ou sei lá, o próprio prefeito se candidatar. Bem simples. Agora, alguém que é do interior precisa rodar o país, o estado todo, às vezes, para ser eleito. Tá? E essa é uma grande questão. Por exemplo, a Alesp, aqui de São Paulo, né, ou seja, a Assembleia Estadual de São Paulo, sempre teve metade dos seus deputados assumidamente da Grande São Paulo. Aí você fala assim, mas a Grande São Paulo é que tem uma população. A Grande São Paulo tem 1/3 da população. Mas eles tinham a maioria da Assembleia. E a gente sabe muito bem que o governador sempre vai olhar para as maiores cidades. Ou seja, então o governo estadual nem liga para o interior. Tá? As pessoas, eu já vi gente falando que o interior comanda o país. Falaram isso baseado em quê? Porque o Bolsonaro, por exemplo, alguns outros candidatos, alguns governadores foram eleitos com votos maciços do interior. Mas isso é um caso em 1 milhão, quando o interior se une todo em um único candidato. Isso é muito raro de acontecer. É tão raro que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, nós tivemos 2 governadores. O Márcio França, né, que foi para o segundo turno porque recebeu muito voto da capital, que ficou chateada com o Dória ter desistido do cargo, e o Dória, que foi prefeito da capital. Tá? Mas o Dória foi votado muito pelo interior. Mas foi porque ele era conhecido do interior, porque ninguém lá do interior, que é do interior de verdade, conseguiu ser conhecido no interior todo. Então, isso, ou seja, o próprio São Paulo, que eu já vi gente usar como exemplo da força do interior, mostra justamente o oposto. Tá? Então, isso aqui é questão de qualidade. Tá? E olha onde o PT está, meu amigo. 3% para ser legal da população. Até no Nordeste o PT foi mal. Então isso mostra novamente como o PT foi mal nessa eleição. Então vamos ver aqui na questão de população. Novamente, quem está melhor foi os tais partidos do Centrão. MDB, DEM, PSDB e PP. Tá? Com mais de 7 ou 10% até da população do Brasil está com o prefeito do seu partido. Então, eu vou repetir o que eu falei naquele texto. Quem é o grande vencedor dessa eleição foi o Centrão. Eu já vou falar o porquê, ou discutir algumas razões do porquê, mas é isso. Tá? Já que o Fernando Marco estava no Vila, ele falou uma coisa que eu fiquei até assustado. Ele quis negar que o Centrão venceu. Né? Ele falou, onde já se viu chamar o Eduardo Paes de Centrão, Bruno Covas de Centrão? Ele falou isso.
Tem uma live aí, não lembro agora qual da até, mas quem acompanha ele sabe, né? E eu, sei lá, não consigo imaginar alguém que seja mais centrão que o Eduardo Paes. Não sei o que deu na cabeça do Vila, né? Gosto dele, mas tem vezes que ele pisa na bola. Então, o Centrão foi vencedor aqui, sendo o DEM, analisando a população, analisando o número de prefeituras, analisando a tendência, ele está em crescimento, quando o PSDB e MDB estão em decadência, apesar que o PSDB teve uma contenção de danos, ainda assim também foi o partido. Eu não duvido que o DEM possa, em 2022, ser o partido com mais cadeiras na Câmara, ou crescer absurdamente, mas enfim, como eu falei, não quero fazer previsões, mas essa aqui é uma possibilidade. Só que também a gente pode falar outra coisa, que é o bolsonarismo, que também é uma coisa que muita gente falou corretamente, que saiu derrotado nessa eleição. Por exemplo, tudo bem que muita gente do Centrão é hoje aliado do Bolsonaro, mas, né, não dá para falar que um cara do MDB, do DEM, do PSD, do PP possa ser tão bolsonarista assim, com raras exceções, tá? Então a maioria aqui provavelmente não foi eleito por ser bolsonarista ou por ter apoio do Bolsonaro. A maioria das pessoas que Bolsonaro apontou perderam a eleição. Então, partidos que a gente pode dizer que tem bastante bolsonarista, seria aqui, por exemplo, republicanos, que até teve um crescimento legal, tá? Na verdade, mas veja que é 3%, então, né, pífio, do ponto de vista. E olha o PSL aqui. Ó, isso aqui é um fracasso retumbante. Partido que tinha a segunda maior bancada da Câmara eleger 1% de prefeitos. 1%, cara. Isso aqui é para demitir, entendeu? Patriotas também é um partido que tem muito uma coisa estilo que é comum, normalmente pessoas populistas, bolsonaristas, claro, existem exceções com o pessoal do MBL, que não é bolsonarista, apesar de ser populista, mas também foi muito mal. Então vejam que o bolsonarismo saiu perdendo. E, novamente, esquerda também, muito mal, tá? Lembrando que Rede, Partido Verde, esse ano se tornaram, assim, assumidamente bem de esquerda, tá? Então, novamente, de fato, como eu falei, não dá pra gente falar que o Centrão ele é um representante da direita, mas dá para falar muito bem que, com o Centrão vencendo e reelegendo, né, principalmente, e a esquerda entrando mal, existe uma grande rejeição à esquerda, tá? Ao que é entendido por esquerda. E também ao bolsonarismo. Então, esses dois, que alguns vão falar que os dois extremos, saíram bem derrotados nessa eleição, tá? Então, isso é uma coisa importante. Só que tem a última análise que a gente pode fazer sobre essa questão de qualidade, que é a questão de capitais. Então, por exemplo, os estados que foram melhores nas capitais foram partidos do Centrão. MDB, DEM, PSDB, PP, PSD, tá? Entretanto, mesma coisa, nós estamos vendo, ao mesmo que os melhores que foram, acabaram tendo um processo de queda. Então aqui, o MDB continua sendo com mais capitais, então o MDB foi um caso meio de extremo, ele elegeu muitas capitais, mas também elegeu muitas cidades pequenas, tá? 5 prefeitos da capital, PSDB e DEM foram 4, tá? Então PP, PSD, PDT e PSB, todos esses com 2. E aí vem aqueles que elegeram um prefeito da capital, que é Republicanos, PSOL, Podemos e Avante, tá? Sendo que Podemos e Avante são partidos novos, tá? São partidos recentes. Aqui a gente vê também, e aí a gente pode ver algumas coisas. O PSDB perdeu capitais, ele tinha 7, foi para 4. PDT perdeu uma capital, né? E, novamente, PT foi estraçalhado nesse aspecto. Perdeu todas as capitais, até aquelas que ele foi para o segundo turno, né? É a primeira vez da sua história, entre 1985, que o PT ficou sem eleger prefeito em nenhuma capital. Enquanto que o DEM cresceu, e até o MDB também cresceu o número de capitais, não foi só, aumentou uma só. Então, enquanto PSD, PSB e Republicanos continuou com a mesma qualidade. Então a gente está vendo a mesma tendência. PSDB, apesar de ter tido um resultado na foto bom, no contexto ele está em queda, mas uma queda menor do que muita gente esperava, ele não vai morrer amanhã. Tá? MDB, a mesma coisa, a foto está boa, mas o filme não. O DEM
a foto tá boa e o filme tá boa também. E os partidos, e o PDT, por exemplo, é o partido que, dentre da esquerda, foi o que menos apanhou, mas apanhou também. Tá? Então, por exemplo, em relação à esquerda, tá? Da esquerda eu vejo que um grande vencedor dentro da esquerda, tá? Vou repetir, a esquerda foi mal. Dentro da esquerda, Ciro foi vencedor. Por quê? Porque o PT foi destruído, tá? E tem várias razões para isso, culpa do próprio PT, inclusive, tá? E, então, é natural que em 2022 o Ciro possa ser mais votado que um candidato do PT, se o PT lançar um candidato. Talvez seja um bom momento para ter uma autocrítica, nem lançar candidato para a presidência, tá? Candidato próprio, né? Líder de chapa. A primeira rodada é essa. O que aconteceu? O que a gente pode falar? Centrão foi o grande vencedor, tá? Principalmente o DEM. O PSDB e o MDB estão em queda, mas pequenas. E a esquerda foi muito mal com esses, mas o PSOL cresceu, mas ainda é um partido sem relevância do ponto de vista de máquina pública. Já vou entrar na questão do Boulos. Mas dos partidos esquerdos, que foi menos apanhou foi o PDT. Então eu acho que Ciro, dentro da esquerda, pode vir com mais força. Tá? É uma possibilidade. Não estou falando que vai acontecer. A questão é, por quê? Uma coisa que está sendo corretamente falada é a questão da abstenção. A abstenção e os votos nulos e brancos juntos foram recordes. Okay? O que era ser esperado numa pandemia. Por isso que eu lutei, eu fiz campanha para postergar as eleições para 2021. Tá? Mas não vou entrar nessa questão. Só que eu estou vendo alguns superestimando, porque o Brasil sempre teve número alto. E assim, até nem é tão alto como você compara com outros países. Os Estados Unidos, às vezes, metade das pessoas nem vão votar. Então, até que não é tão alto, mas sempre foi um número meio alto. Então, então, esses são os dados da abstenção, votos brancos e nulos, em cada eleição municipal. Tá? Como vocês podem ver, existe uma tendência de aumento já há muito tempo, desde 2000. E a diferença de 2016 para 2020 nem é tão grande assim. Tá? Então, de 2012 a 2016, foi um aumento de 6%. E de 2016 a 2020 foi um aumento de 6% também. Claro, não é uma diferença significativa, não dá para falar que isso aqui é normal, eu tenho quase certeza, eu sou mais a visão que sem a pandemia isso não seria um pouquinho menor, mas eu não vejo nenhuma razão para ser menor que 32%. Então, 6% poderiam mudar algumas coisas, mas não mudariam tudo. Então, veja assim, tem gente que está superestimando a abstenção pela pandemia. Por quê? Porque na própria página da Biologia Política, muita gente falou assim, eu não vou votar, a qualidade está muito ruim, então ainda mais com a pandemia, prefiro pagar a multa. Essa era a expressão que eu mais ouvi. Então, a pandemia com certeza foi um agravante, mas olhando os dados, é claro e sonoro que não foi tão alto. E sim, né, com o aumento da abstenção, quem ganha é quem já está no poder. Por quê? Existem dois eleitores que vão votar mais, que sempre vão votar. Aqueles que são muito ideólogos, partidários mesmo, que tem uma causa, uma bandeira, tá? Não tem nada de errado com isso, isso é bom. E um segundo grupo, que são as pessoas que interesses pessoais. São o quê? Funcionários públicos e principalmente funcionários diretos dos políticos. Então, assessores, estagiários, familiares, ou funcionários da empresa do político, etc, etc, etc. Tá? Então, essas pessoas sabem que se o candidato delas, que está no poder hoje, não for reeleito, elas vão perder. Tá? Então, elas vão lá e lutam. Teve até o caso daquela antiga, quase que foi ministra trabalhista do Michel Temer, que ela sai um vídeo dela falando, se vocês não votarem em mim, vocês vão perder seu emprego, falando para os seus assessores. Então, por isso, por exemplo, é muito comum ter muita reeleição ou uma família dominar assim, por décadas uma cidade, principalmente cidades pequenas ou até médias. Por quê? Porque é muito fácil ter essa compra de voto. Isso é compra de voto, tá? Então, com uma abstenção tão alta, era de se esperar uma alto nível de reeleição, que teve também números recordes, tá? Então, por isso que o Centrão venceu, porque o Centrão é o que é o poder, tá? É o establishment, tá? Então, sim, o aumento da abstenção explica muita coisa.
Só que tem outro fator também, como eu falei. Por que aumentou tanto a abstenção em todas essas eleições? Não só essa. Desilusão com política. Isso é uma coisa que eu fiz no meu vídeo, pedindo para as pessoas irem votar. E eu vi muita gente falar isso para mim, tanto antes do vídeo, por isso que eu fiz o vídeo e depois. Eu não acredito mais nisso. Isso é bobagem, isso não funciona. Então, infelizmente, por isso que eu estou muito pessimista para 2022, eu vejo que as pessoas voltaram a perder a fé. As pessoas começaram a ter fé na política, por incrível que pareça, nesse meio aqui, 2012 e 2016. Principalmente quem é de direita. Em 2018 para frente, quando viram a burrada que muita gente da direita e até gente da esquerda fizeram, nós temos isso aqui. Pessoas não votando ou pessoas votando no mesmo. Porque as pessoas perderam a fé que alguém possa fazer algo diferente. Então, aquela velha coisa. Se é para fazer a mesma coisa, eu prefiro manter os mesmos. Pelo menos eu sei o que ele faz. Então, isso é uma coisa que eu acho que quem tem mais influência, quem trabalha na política, quem é militante político, devia pensar. Fazer as pessoas voltarem a ter esperanças ou de não desistirem. Tá? Eu, por exemplo, eu luto mesmo às vezes sem ter esperança, mas porque eu não tenho outra opção, que nem eu expliquei lá no meu vídeo. Mas às vezes é importante você ter esperança, né, para você lutar com mais força. Mas o importante é lutar, nunca desistir. E infelizmente não está acontecendo isso. Bom, então o que a gente pode falar dessa eleição, resumindo, né? Ela mostrou um caso muito perigoso, muito preocupante, que as pessoas perderam a fé na política e quando isso acontece, vence normalmente quem já está no poder, tá? A pandemia piorou esse quadro? Sim, mas não foi o único caso, tá? Sim, a esquerda foi a grande derrotada nessa eleição, foi muito mal. Mas também alguns grupos de direita, como o Novo, por exemplo, também foram muito maus, tá? E o bolsonarismo, especialmente. Entretanto, o bolsonarismo ir mal não quer dizer que o Bolsonaro vai mal, tá? Há uma diferença entre as duas coisas, a gente vê isso nas pesquisas. Ainda mais que o Bolsonaro também é centrão. E o grande vitorioso das eleições foi o Centrão, especialmente o DEM, que está crescendo muito nas grandes cidades, tomando o espaço do PSDB, está num momento muito melhor, mas também outros partidos do Centrão, como PP, PSD, etc., já que o MDB está encolhendo, tá? O MDB é o grande Centrão que está em declínio. Tá? Mas, então, o que eu vejo? Eu já falei isso naquele vídeo sobre Bolsonaro e repito aqui. Nosso foco deveria ser o quê? Legislativo. É muito difícil nós, que não temos bilhões guardados por aí, mudar uma eleição. Mas a gente consegue eleger um bom deputado, ou deputada, ou um bom senador ou senadora. Tá? Isso que a gente precisa fazer, focar nisso. A gente poderia muito bem lutar, por exemplo, uma reforma eleitoral como distrital misto. Tá? Então, já para valer 2022, que podia ter valido para esse ano, inclusive. Então, é esse que deveria ser o nosso foco. Tá? E aí, vamos ver o que vai acontecer com a eleição presidencial e também de governadores também, que aí já é uma outra discussão. Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido. Também não deixe de ver a nossa pesquisa interna, tá? Responder. Compartilhe com os amigos, deixe o que você pensou, o que você concorda, discorda, apresente com bons argumentos e vamos fazer, né, um trabalho mais técnico, científico e realmente levar o debate público. Se você gostou desse vídeo, veja nosso vídeo também sobre as pesquisas presidenciais. E sim, elas também já falam muita coisa do que deve rolar em 2022. Se você está vendo esse vídeo no exato momento que eu postei ele, então espera uma hora, vai aparecer logo uma notificação, você entra no canal e você vai assistir o vídeo. Agora, caso você já está vendo o vídeo posteriormente do que uma hora, clique aqui no lado que provavelmente vai ter um quadrinho aqui indicando o novo vídeo. Então é isso. Valeu. Falou.